Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje novamente na presença do Dr. Cláudio e com a doutora Flávia Figueira. É Figueira, não é isso? Figueira. Figueira, quase que eu falei errado. Eu tenho que parar com essa mania, sabe? Não, tá tudo certo. Mas é o charme. Tá tudo certo. Eu Me acho que chamam é o de charme. Figueiredo. É o charme. Eu esqueço todo o tempo. É o charme. Me chamam de Figueiredo, de Figueiras, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema extremamente complicado, né? E vem já gerando bastante polêmica, que é os atos antidemocráticos. E a gente vai abordar ele num contexto geral, ok? A doutora Flávia se dispôs a compartilhar o conhecimento dela com todos nós, para ver se a gente desmistifica algumas coisas que vêm ocorrendo no cenário nacional, ok? Espero que a gente consiga levar até vocês informações que agreguem bastante na vida de vocês. Seja bem-vindo. Obrigado, doutora Flávia. Eu que agradeço. Flávia, é importante a gente também dizer aí para o pessoal que está assistindo a gente, está acompanhando a gente, seguindo a gente no Instagram, no YouTube, TikTok, né? Que, na verdade, o que preocupa a gente é algumas providências que estão sendo tomadas a nível assim, geral, principalmente com a divulgação de imagens das pessoas, né? Existe um site que foi criado exclusivamente para identificar pessoas que estariam ou que teriam participado efetivamente daqueles atos absurdos de vandalismos. Que queremos deixar bem claro aqui que nosso podcast não compactua, não tem nenhum viés político. Não admite, não tem viés político nenhum. Nós estamos aqui apenas para informar a população do direito, né? E essas pessoas, Flávia, que estão tendo as imagens divulgadas em rede social como supostamente participantes daquele quebra-quebra. Na verdade, não é como supostamente, né? Eles já estão identificando como participantes, que é pior. Inclusive com possibilidade aí de participação dos órgãos, né? Dos nossos órgãos, no nosso caso aqui no Pará, Ministério Público, você tem ali divulgação, eles abriram um link para você poder dizer quem são as pessoas que participaram dos atos democráticos. Ou seja, se lá naquele site nacional aparece lá, Cláudio Afonso, advogado Pará, a pessoa vem aqui no site, no link do MP e diz onde eu moro, exatamente. Onde é meu escritório. Mas que loucura. Eu acho que a gente tem que começar por um ponto que eu acho que é importante que vocês trouxeram, né? Primeiro, a gente está falando de atos antidemocráticos, isso é fato. Mas não significa dizer que a gente não tenha ali a possibilidade da livre manifestação, né, de pensamento e livre manifestação do que a gente acredite enquanto questões do nosso viés político e assim sucessivamente. É claro que nós nos deparamos ali no dia 8 de janeiro com uma situação de vandalismo, né, que a gente inclusive já teve outros atos, né, no país de esquerda, de outras situações no mesmo sentido. Então, a gente não está aqui defendendo nenhum lado e nenhum outro lado. Isso é bem claro. Mas a gente não pode deixar passar o fato de que houve vandalismo, né? Mas, né, e aí vem o que a gente está fazendo aqui, o fato de ter tido vandalismo não significa dizer que eu também posso ser vandalizado na minha vida privada, na minha intimidade, no meu direito de imagem e no meu direito de manifestação. Óbvio, né, que nós vivemos hoje na sociedade da informação e para algumas situações fica realmente mais fácil de você identificar as pessoas que participaram pelas imagens que circulam nas redes sociais. Mas também não significa dizer que eu posso fazer isso de qualquer forma. Abrir uma página numa rede social e colocar lá a imagem da pessoa, o nome, onde ela mora, o que ela faz, isso é literalmente adentrar num aspecto da intimidade. E aí a gente vai para direito fundamental na Constituição. Então isso é crime? O que na realidade a gente tem aqui várias tipificações, tanto na questão penal quanto na questão civil. Sim, né? Porque inclusive gera ali um dano moral de você divulgar. Você imagina você colocar numa página, né, que nós discutimos aqui, que você participou de atos antidemocráticos, fez isso, fez aquilo,
você é demitido da sua empresa. Você presta serviço para um partido A ou para uma pessoa que acredita num partido A e você está se manifestando para uma pessoa do partido B. E aí você perde contratos, né? Patrocínios, né? várias situações que enseja ali na sua vida civil. Então, além de adentrar nos aspectos da honra da pessoa, dependendo do crime aqui, né? Quem trabalha com criminal vai responder melhor, mas você também adentra no aspecto civil da responsabilização civil, do dano moral, que impacta isso na vida da pessoa. Então, o direito fundamental à liberdade, à privacidade, à vida íntima, isso está lá na nossa Constituição e não pode ser descartado. E eu gosto muito de falar isso, né, para os meus alunos, assim, não existe direito fundamental hierarquicamente superior ao outro. Tudo é uma ponderação de direitos. Então, você vai chegar e o fato de você ter participado de atos antidemocráticos e ter vandalizado, né, como foi feito, participado de vandalismo, não significa dizer que a sua intimidade vai ser jogada fora, que a sua vida privada vai ser jogada fora, que o seu direito à imagem vai ser jogado fora. Então, são coisas que têm que ser aí levadas em consideração. Só para o pessoal entender, né? Trocando em miúdos, justificar um erro pelo outro, né? Outro erro. Exato. Ou seja, eu quero consertar uma situação errando da mesma forma e na mesma proporção do erro que foi cometido. Exatamente. Entendi. Exatamente. Não dá, né? Não dá pra gente entender dessa forma. Primeiro que, para quem fala aí das tipificações penais, toda conduta, todo ato, ele tem que ser individualizado. Você não pode generalizar as situações. Não existe uma denúncia genérica. Não existe denúncia genérica. Ou seja, né? Eu preciso chegar e dizer... Nesse caso específico, que chama atenção, é porque é o seguinte, eles colocam crimes que não existem, no caso terrorismo, eles ficam chamando as pessoas de ato terrorismo. Não tem terrorismo. Terrorismo tem uma legislação específica, características tem específicas. Né, não, é porque terrorismo, na verdade... Não tem a questão viés político. Ele vai ter etnia, religião e uma série de outras coisas. Sim. Mas questão política, não. Então, ou seja, não seria uma coisa vinculada à questão do terrorismo, né? Terrorismo, assim, eu não gosto da tua raça. Né? Isso, terrorismo teria esse nicho, né? Esse nicho político eu tenho certeza que não faz parte. Sim. O que a gente fica observando hoje é que as pessoas, além de imputar esse crime a todos os participantes, também não individualiza as condutas. Então, todo mundo é vândalo. Não, às vezes a pessoa pode ter cometido um crime, mas não vandalismo. Então, eles criaram uma série de tipificação penal, uma série de crimes, criaram um estereótipo e, com isso, colocaram todas as pessoas juntas no mesmo cenário. Ou seja, no mesmo barco. Então, ou seja, independente da pessoa ter cometido ou não, eles não foram apurados. Então, ou seja, não deveria estar colocando eles como a pessoa que está cometendo esse ilícito. Penalmente falando, criminalmente falando, né, a gente não pode ter denúncia genérica. Né? A gente precisa individualizar as ações. Então, não dá para eu chegar e dizer, olha, aquele grupo ali fez o mesmo ato. Aquele grupo quebrou. Mas será que aquele grupo realmente quebrou? Se não foi uma pessoa que foi lá, porque então pode ter aquela um que disse assim mesmo, vai lá, Flávio. Vai lá e faz. Vai quebra. Né? Não, e pode ter tido pessoas que tentaram até impedir, como nas vídeos, em muitas imagens que foram veiculadas nas redes sociais e tal, aparecem pessoas fazendo gestos como se fossem para parar, para não fazer. Eles colocaram todo mundo no mesmo cenário, pegaram um saco, colocaram todo mundo e todo mundo está respondendo como se tivesse cometido o mesmo crime. Eu acho muito estranho essa situação que está sendo E também tem uma outra situação que eu até comentei com o Paulo em outra oportunidade. Imagina o seguinte, imagina que nós três estivemos em Brasília, dando um curso, participando de uma pós-graduação, sei lá. E na saída nós resolvemos dar uma volta lá. Imagina eu dando uma volta no meio dos atos antes. Não, olha só, nós não estamos... Até porque a questão da nomenclatura... Eles começaram em um determinado momento. Nós estamos lá até antes. Então estava lá, Nós estamos lá antes. Então perfeito. a gente está batendo uma foto,
ali. Perfeito. E de repente Claro. aquela confusão está passando lá porque eles estão indo fazer a coisa. Sim, Nós perfeito. não estamos lá. Mas eu bato a foto e a gente publica na nossa rede social. E aí? De repente aparece lá Cláudio Afonso. Perfeito. E aí? Eu não participei de nada. Uhum, Ah, mas perfeito. tu estava lá, amigo. Mas espera lá, eu estava lá, mas eu estava tirando uma foto porque eu estava lá como turista, por exemplo. Sim. E aí? Olha, que Fui funciona? visitar o STF. Não, eu vou colocar uma situação Como, diferente. como Olha, muita gente faz, muita né? gente faz. olha uma situação diferente. Está tendo essa manifestação, ok. Vamos colocar que eles denominaram como ato antidemocrático. antidemocrático. Todavia, e se eu estiver manifestando, mas não por esse motivo? Sim. Ok, dentro de uma manifestação pode ter vários tipos de manifestantes. Perfeito. E vários tipos de pedido. Sim. Alguns podem ser antidemocráticos, outros não. Então, ou Também, seja, né? tudo isso deve ser analisado. Eu vejo com preocupação a maneira que as pessoas tendem a colocar tudo e simplificá-los. Coloca Sim, tudo sim, sim. no mesmo local e simplifica. É aquele famoso, como eu digo, é aquele direito pouquista, né? É o cara tratar uma coisa muito séria com um pouquismo assim, descontrolado a ponto de dizer assim, olha, todo mundo, como o Paulo falou, todo mundo que estava ali fez. Não dá para ser assim, né? Mais uma vez, eu não sou criminalista, mas assim, entendo que a gente precisa ter ali o garantismo, né? No sentido de você realmente penalizar aquilo que deve ser penalizado. Eu me recordo que eu vinha conversando esses dias e vinha falando assim, a gente falando o que a gente faz, conversando com outro advogado e falando assim, eu não atuaria num caso de homicídio, eu não atuaria num caso de estupro. Um exemplo, né, no caso. E eu falei assim, olha, o único caso que eu não, por questões morais, assim, né, eu não consigo atuar é um caso de estupro, né, defender uma pessoa em caso de estupro. Aí ele falou assim, até homicídio? Eu falei, sim, até homicídio. Por que até homicídio? Porque muitas das vezes você não vai querer que a pessoa, ou não vai pedir pela pessoa para que ela não seja condenada. Você vai pedir para que ela cumpra uma pena justa. Sim. Porque muitas das vezes a forma como foi colocado o homicídio, ele foi colocado que você tem uma pena elevadíssima. E muitas das vezes, dependendo da situação, nem foi aquilo, ou não foi naquela proporção. Uma legítima defesa. Uma legítima defesa, enfim, milhões de coisas que podem acontecer dentro de um processo penal, né? De um processo criminal. Mas num estupro não, aí é outra história. Mas no homicídio dá para você buscar ali redução de pena, né? Enfim, milhões de situações que você possa fazer uma defesa com qualidade ali de uma pessoa. Então, eu acho que essa é a ideia. Não é você buscar o pouquismo, certo, né? certo. Trazer qualquer situação, vou fazer qualquer defesa. Não. É literalmente você tipificar algo que aconteceu. Se eu quebrei, eu quebrei. Se eu instiguei, eu instiguei. Se eu só estava aqui gritando aqui atrás, eu só estava gritando. Então, são atos muito diferentes. Até porque são penas... São penas diferentes. São punições diferentes. Punições São diferentes. punições diferentes. Lógico, E né, pelo- gente? Lógico. E uma outra coisa que também me ocorreu aqui, Paulinho, só desculpe de interromper, é assim, a Flávia falou de uma forma muito precisa da questão do garantismo, né? Da questão da legalidade dos atos e tal. Eu não estou aqui dizendo que os atos que foram praticados foram legais, lógico que não foram, né, pessoal? A gente sabe que não. Mas a nossa Constituição, ela garante que todos deverão responder a um devido processo legal. Perfeito. Ninguém pode ser considerado culpado sem uma sentença, né, transitada em Um trânsito julgado. tal. Então, o princípio da inocência, a inocência presumida, né? É. Mas a gente vê assim, o Paulo tem acompanhado isso até de uma forma mais pontual do que eu, mas houve uma decisão agora, não foi, Paulo, de que houve uma delegação parcial de competência, não foi isso? Na questão da audiência de custódia, né? Que o ministro Alexandre de Moraes, ele, ao mesmo tempo que ele solicitou que fossem feitas as audiências de custódia, ele não permitiu que fosse utilizada a questão do artigo 300. E o que diz o artigo 300? Seria as medidas cautelares, né? Seria um relaxamento de prisão e algo do gênero. Ou seja, a medida cautelar. O juiz ele faz a audiência de custódia, de repente ele vê que houve uma prisão ilegal e ele não pode então dizer assim, olha, houve ilegalidade na prisão, então
Tá solto. Aí esse processo esse tipo de solicitação, de requerimento, deve ser encaminhado direto ao ministro. Volta para ele. Exato. Aí eu nunca tinha visto isso na questão do processo, Sim, né? mas é porque é estranho, realmente é estranho, né? Eu disse, olha, Flávia, faz audiência de custódia, mas se tiver algum problema, devolve para mim. Eu acompanhei agora recente, né, um caso assim próximo de uma pessoa conhecida que enfim, a pessoa foi presa, né, por conta de manifestação no nosso batalhão aqui enfim, que tinham manifestantes. Teve um desacato por parte dela, ok, mas assim, réu primário, né, nada que desabone, domicílio fixo, né, profissional, conheci, assim, uma profissional conhecida na sua área, assim, nada que desabonasse, né, a sua pessoa. E aí foi presa, foi para audiência de custódia, e dentro dessas qualificadoras ali, a gente sabe, né, que há a possibilidade de você liberar a pessoa do juiz, deferir ali que ela tenha o seu alvará de soltura ali tranquilamente. Não foi o que aconteceu. Ela realmente, o juiz manteve a prisão, dando ali a disposição de, olha, vamos remeter para o nosso ministro, né, Alexandre de Moraes, ele que vai decidir, porque a gente está sob a égide de um decreto, né, com viés ali das manifestações, e a gente não vai se manifestar. Doutora, Bem, não sou criminalista, mas eu tenho uma veia constitucional, né? Então eu acho que essa ideia de manter prisão, né, simplesmente para você acatar uma decisão de um juiz, de um ministro, eu entendo isso muito além da inconstitucionalidade. Eu entendo isso além da imoralidade, que para mim é muito mais do que a gente cumprir a Constituição, né? Nós temos uma porque a prisão de fato seria a última ratio, né? A última situação. Exatamente. A primeira coisa deveria analisar todas as medidas cabíveis e a audiência de custódia ela serve prisão. exatamente para isso, né? Para você analisar aquela conduta, verificar os antecedentes dessa pessoa e de repente observar a validade ou não de manter aquela pessoa, né, no cárcere. Você manter uma pessoa no cárcere, gente, né, assim, imagina. Primeiro que o nosso sistema penal ele é um sistema falido. Começa por aí. Né? Então, você manter uma pessoa... Imagina você prender alguém que estava no seu direito de liberdade de expressão, que é o que a pessoa está fazendo. Está no seu direito de liberdade de expressão. Né? Até o que prove o contrário, ela está no direito de liberdade de expressão dela. Né? E aí a pessoa vai lá, é presa. E vamos supor, gente, que ela não tivesse ali um nível superior, ela vai para uma cela comum com aquela que matou, roubou, né? Então, pensem que a gente não dá para ser dessa forma. A audiência de custódia, ela veio exatamente para tentar minimizar o nosso sistema penal, que é o que não ocorre, né? Que não ocorreu. Tem uma pergunta aqui de um seguidor nosso aqui, né? Depois eu vou perguntar para a doutora Flávia se eu posso falar o nome dele, né? Né? Mas assim, muito legal, eu queria agradecer. Você está participando, né, da live, né? E fez a pergunta. Eu queria agradecer ao Jandir, que fez a pergunta. Ele fala assim, bom dia. Quem filma a si próprio cometendo um crime e divulga nas redes sociais, não abre mão do seu direito à intimidade? É aquilo que eu volto a falar, né? Primeiro que direito à intimidade, ele é um direito fundamental. É isso que as pessoas não têm a noção. A gente tem ali no inciso 12 da nossa Constituição Federal o direito à vida íntima, à intimidade, que ele está no mesmo patamar dos outros direitos fundamentais. Então, essa conduta ela tem que ser analisada na situação específica. As pessoas generalizam, ela se filmou cometendo um crime, cometendo um ato de vandalismo, cometendo tal situação. Ela está abrindo mão da intimidade? Não necessariamente. Ela está querendo se manifestar. Muitas das vezes, ou às vezes, acontece da pessoa filmar um ato que ela, naquela ocasião, pela situação em si, ela nem imagina que esteja cometendo um crime. Vamos supor esses atos antidemocráticos, né, que foram colocados como ato antidemocrático. A pessoa está lá filmando e dizendo assim,
o atual presidente é horrível, falando mal, o ministro é isso, o ministro é aquilo. Será que naquela situação em si ela está cometendo algum crime? Não. De repente ela está somente numa liberdade de expressão. Dizendo o que pensa. Dizendo o que pensa, né? Dizendo o que pensa. Ela vai responder, gente, de repente, ali por atos contra a honra, né? Crimes contra a honra que estão lá no Código Penal. Mas vai depender muito do tipo de crime. Óbvio, né? A gente está falando de um estupro aqui, está falando de um homicídio, está filmando um homicídio, é outra história. Né? Mas se eu tô a priori numa liberdade de expressão, é uma situação. Ah, Flávia, vem os atos de vandalismo em si, né? Aquele ato que é você quebrar tudo, que é depredação de patrimônio público. Né? Isso, inclusive, está também no Código Penal, né? Tipificado ali num capítulo específico dos crimes contra o patrimônio público. Já até refoge do crime de dano. Facilita. Não, exatamente. Já refoge do crime de dano. Ok, né, gente? Aí facilita. Mas aí vem aquilo que o doutor Paulo trouxe. É a individualização. Você realmente individualizou, né, e pegou literalmente a conduta daquela pessoa. Não, volto a falar, eu acho que não dá para ser generalista. Acho que nunca dá para a gente generalizar uma tipificação penal. Mas é o que parece que está ocorrendo. Entendeu? Eu acho que o que preocupa, Perfeito. que deixa as pessoas Até o com cidadão muita que está cautela acompanhando é a isso. gente está assustado porque, de repente, ele pensa, não posso falar mais nada. Né? Será que se eu falar alguma coisa na minha rede social vai dar algum problema? A gente fica receoso, né? De um lado ou de outro. Hoje a gente tem um receio, né? Porque a gente não tem a noção do que está por vir, de como as coisas estão se decidindo. Todos os dias a gente tem decisões e manifestações. E aqui, né, eu tenho até o cuidado, porque senão também posso ser presa, mas de um ministro, né, do nosso Supremo que realmente está trazendo aí cada dia uma novidade. Um novo Código de Processo Penal. Um novo Código de Processo Penal. O preocupante né? é o Isso seguinte, é muito complicado. Essa situação toda que está ocorrendo, aí até para as pessoas que militam na área jurídica, fica confusa. Vamos supor, eu vou recorrer para quem a decisão do ministro? Não, uma outra coisa também que me preocupa é a questão da competência, né? Por exemplo, a gente sabe que a nossa Corte Constitucional ela tem uma competência definida lá na Constituição e essas pessoas elas cometeram crimes contra o patrimônio público federal. Né? Essas pessoas, algumas pessoas, essas colocações... eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? É porque eu fiz uma lista aqui. Tem 12 tipos penais que foram cometidos ali, no mínimo. Então, desculpa, eu vou assumir aqui a minha culpa. Então, tem várias pessoas. Que essas pessoas que efetivamente cometeram, né? Os vândalos, aquelas pessoas que efetivamente quebraram, que desrespeitaram a nossa história... A história do Supremo, que eu até falei para você, poxa, lá no Supremo tem uma sala onde tem a foto de todos os presidentes desde a República, da nossa primeira República, um negócio fantástico. E realmente arrebentaram com tudo que é uma coisa que a gente não concorda. Essa parte histórica. Lógico. E também na Câmara dos Deputados. Também. Onde quebraram, gente? Onde quebraram, para mim, o cara tá errado e ele tem que realmente, como diz a gente no popular, tem que ser responsabilizado. Ele tem que levar o farelo, ele tem que responder. Né, com os rigores. Agora, eu pergunto assim, a competência, tá? Atrai essa competência para o STF ou seria STJ? Entendeu? Agora, onde eu estou querendo chegar? Porque a gente vê que o ministro Alexandre, ele tem, assim... Parece uma esponja que está sugando tudo. Tudo vai para aquele famosíssimo inquérito do fim do mundo, né? Tudo tá para lá. Como a gente está... Eu confesso que eu não fiz a leitura completa ali do decreto de intervenção, né? Então, eu não sei se o próprio decreto traz alguma coisa nesse sentido, né? De trazer a competência ali para o STF. Como a gente está diante de uma intervenção federal, né, que foi afastado ali o governador do estado, a priori o decreto ele trazia o afastamento somente relacionado à questão da segurança pública, né? E depois foi ali para o Congresso Nacional para ser votado, para o afastamento, para confirmar o afastamento do governador.
assim, o afastamento foi pedido pela Advocacia Geral da União e foi feito para ele por uma questão de crime de responsabilidade. Mas a competência para julgar e afastou. do STJ. Exatamente, não é do STJ. STF. Mas eu não sei se vem alguma coisa, né, na questão da intervenção federal. Então, eu te confesso que eu não tenho essa... Puxou se de repente... Atraiu, né? Exatamente. Entendeu? O fato de estar sob intervenção federal por 90 dias pode ter atraído ali esses processos. Não sei, né? Te confesso que eu não vou adentrar nessa seara, porque não fiz essa leitura completa. Mas acaba nos trazendo preocupação, sim. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter no contexto geral do nosso judiciário. Num contexto geral, o judiciário não legisla. Para isso, a gente tem o equilíbrio dos poderes. Né? Legislativo, executivo, judiciário, está lá, né? Freios e contrapesos da nossa Constituição Federal, cada um tem a sua competência e não dá para a gente estar na situação do outro. E a gente acaba se perguntando, né? Pelo menos eu me faço muito esse questionamento, porque a gente da área do civil... Como a gente é direito privado, a gente tem muito a regulamentação ali das outras fontes do direito, né? Analogia, equidade, jurisprudência e assim sucessivamente. Acaba sendo muito diferente da área criminal, né? Da área penal ali, que é direito público. Sim. E que você literalmente tem que cumprir o que está descrito em legislações até aquele momento, né? E a legislação ela não pode trazer prejuízos para aquele réu, para aquela pessoa que está respondendo. Então, são duas situações muito diferentes. E isso me preocupa, a forma como está sendo feito pelo nosso judiciário maior brasileiro. Né? Você está, de alguma maneira, legislando, né, para trazer prejuízos para pessoas, dentro do direito público. Pela ótica da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, existe, assim, na tua visão, está ocorrendo uma relativização desses direitos fundamentais? Pela ótica da LGPD, não. Porque, na realidade, a LGPD ela só traz ali a utilização dos dados pessoais para fins econômicos, que não é o que está acontecendo. Ali a gente está tendo para fins políticos, né, de caça às bruxas. Se é caça às bruxas... Código Civil, responsabilidade civil e Constituição Federal pelo uso da imagem, né, e pelo uso dos dados ali de um modo geral. Certo. Então, não especificamente pela LGPD. O que te confesso que é uma pena, né? Porque eu acho que a gente poderia absorver, porque essa utilização dos dados pessoais, ela acaba impactando na vida da pessoa, como eu falei no início, né? Traz ali inúmeros aspectos trabalhistas, de contrato que a pessoa assinou, patrocínio e milhares de outras situações que envolvem o dado dessa pessoa. Mas como não tem o viés econômico, acaba não absorvendo ali a LGPD. Se eu não me engano, tem até magistrado, né? Na rede social, tem até imagem de alguns magistrados, alguns juízes. Eu nunca vi, mas é possível, né, que tenha. É a questão da valorização das condutas. O que essa pessoa estava falando lá? O que ela falou? O que ela fez? O que ela estava pensando? Mas eu estou falando em cima do que a doutora Flávia falou agora. Qual o desdobramento? Tu quer ver qual o desdobramento dessa imagem? Tu quer ver uma coisa que é interessante? Se o cara não fez nada. Então, mas aí quer ver uma coisa? Mas aí ele pode ser passível de responder por um procedimento disciplinar? Então, mas Sabes uma coisa que me preocupa, por exemplo, só rapidinho, doutor Paulo, assim, essa questão hoje que a gente tem muito de utilização das redes sociais, né? A gente vai fazer um julgamento, isso como advogado mesmo, né? A gente acaba tendo essa coisa assim. Então, a gente vai lá para o LinkedIn do magistrado, se ele tem rede social, a gente vai olhar. Se em algum momento ele se manifestou como bolsonarista ou como lulista, por exemplo, e a gente já faz aquele pré-julgamento. Óbvio que aquela pessoa, ela vai, né, o juiz ele vai trazer, o magistrado ele vai trazer essa ideia de um lado ou de outro. Mas a gente também já vai com isso, muito forte. Né? Assim, aquele juiz é um absurdo porque ele é lulista ou ele é bolsonarista. O que esse cara estava fazendo lá? O que ele estava fazendo lá, entendeu? Um e a gente já faz exatamente, a mídia já faz todo um preconceito.
né? Você já tem ali todo... E a mídia trabalha em cima disso, para delinear o que ela quer para um lado ou o que ela quer para o outro. A amplitude é tão grande. A amplitude é tão grande. Totalmente. Que, de repente, quando ele passar no corredor, né, o Serviço Geral do Tribunal, que também tem rede social... lógico, todo mundo assim, tem. Esse é aquele juiz que estava... lógico, esse é aquele juiz gente. que estava lá em Brasília. Entendeu? Então, lógico. da pessoa mais humilde, aquela pessoa que tem mais qualificação... A rede social tá aí para todo mundo, né? Exatamente. Aí é imensurável, né? Total. O impacto o alcance disso, né? Eu me recordo que, assim, no mesmo dia que aconteceu esses atos, dia 8 de janeiro, os jornais do mundo inteiro se posicionaram em relação ao que tinha acontecido aqui, né? Os maiores jornais do mundo se posicionaram. Então, assim, isso chega muito rápido hoje e devasta a vida das pessoas muito rápido. Muito rápido. Eu gosto muito da área criminal porque eu trabalhei, assim, né? Minha formação enquanto acadêmica de direito foi na área criminal, no escritório que eu tenho muito apreço, assim. Realmente eu aprendi a ser advogada ali, aprendi a tratar o criminal de uma forma muito humana, né? Mas, assim, a gente precisa ter cautela com essas situações. E eu me recordo que quando eu trabalhava no criminal, uma das coisas que mais me chamavam a atenção, assim, a gente dizia assim, Cláudio matou. Cláudio é isso, Cláudio é aquilo. Não devasta só a vida do Cláudio. Devasta a vida do Cláudio, do filho do Cláudio, da mãe do Cláudio, do pai do Cláudio, que podem entrar em depressão, morrer por aquela conduta e a forma como o Cláudio foi colocado na vida, na berlinda, na berlinda, vamos né? dizer assim. Então, não tô dizendo que o Cláudio é santo porque ele matou, não é isso. Mas por trás disso tem pessoas, né? E que não dá simplesmente para você devastar a vida. O que é a pena, se não a ideia de você, de ele cumprir aquela situação e se ressocializar. Ele voltar para a sociedade. Quantas dessas pessoas realmente conseguem voltar para a sociedade, em especial nos dias de hoje, se eu tenho a minha vida tão devastada? Não vamos longe. Não sei se vocês acompanharam, mas ontem, no dia de ontem, a Suzane von Richthofen entrou em liberdade. Ela foi para o aberto. 20 anos, né, cumpriu a pena dela, gente. Ela cumpriu a pena dela. E a mídia continua... A mídia vai bater eternamente. Vocês sabem quando ela vai ter uma vida normal? Nunca. A não ser que ela vá para um país muito distante e recomece a vida dela. Mas aqui, ela nunca vai ter uma vida normal. Então ela teve 2 sentenças, né? Ela tem 2 sentenças. E a próxima sentença dela começa agora, quando ela voltou para a sociedade e ela precisa recomeçar a vida dela. E ela não vai recomeçar a vida dela aqui. Porque qualquer lugar que ela vá pedir emprego, ela vai ser a Suzane von Richthofen. Que cometeu aquilo, que fez cometeu isso, crime. assim. Doutora, eu tô pensando aqui, falando em crime, eu também gosto um pouquinho da área criminal. Não, porque esses atos antidemocráticos... Aí vão perguntar assim, o que essa civilista tá falando de penal aí, né? Junto com outro civilista, Junto com outro civilista, né? Vamos lá. O interessante aqui que eu percebo eu estava estudando não, na verdade dei uma lida aqui rapidamente antes de entrar, e dos atos de ofensa ao Estado Democrático de Direito. Esses crimes podem ser culposos? Não, só doloso. E quantas dessas pessoas... Eu não sei. Eu não consigo nem visualizar como é que a pessoa... Eu não sei. Como uma pessoa poderia participar disso de maneira culposa? Eu acredito que não teria essa possibilidade. Salvo pequenos enganos, até porque eu não sou conhecedor dessa lei. É uma lei nova, mas provavelmente ela só é um direito, ela só vai atingir as pessoas que realmente têm dolo. Quantas dessas pessoas que estavam lá tinha dolo? Entendeu? Tinha esse interesse, né, com essa finalidade aqui de atos antidemocráticos. Tem muitas pessoas que estavam ali pleiteando outras coisas. Então, ou seja, a falta de individualização das condutas coloca todo mundo. Volta aquela máxima, coloca todo mundo no mesmo cesto. Gente, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Pecado, tá? né? Sem hipocrisia. Tá? Ali, meu querido professor Paulo Pacheco teria dito que ali foi um comportamento de manada. Pessoas translocadas, né? Quebrando tudo, tá?
Eu acho que é uma explosão, olha só, né? Muitas. É uma explosão de sentimentos. Muitas com a intenção política, com o dolo, né? Com a intenção de fazer Sim. mesmo. Muitas levadas pelo aquele furor da baderna. Sim. Não estou dizendo que não sabia que estava quebrando. Mas estava quebrando sem querer atingir João ou Maria. Sim. Estava quebrando por quebrar. Quebrando pela simples vontade de depreciar mesmo, de causar o prejuízo para o país, Sim. com que nós não concordamos, quero deixar bem claro aqui. Mas, como o Paulo falou, tem que saber, né? Temos que ter, no mínimo, como individualizar o que cada um fez. Aí entra essa questão aí. Quem fez querendo, Sim. né? Porque não tem culpa, né, Paulo? Eu acho culpa. Cláudio, né, Impossível. Paulo, eu vejo um cenário muito maior no nosso país, né? A gente nunca passou por uma situação, eu acho que essa é a próximo da verdade, que a gente nunca passou por um país tão polarizado, né, em termos de eleição. A gente passou por um presidente que teve ali seus erros e acertos e que errou muito na questão da pandemia. Eu me coloco sempre nessa posição, né, do erro da pandemia e dos erros que deflagraram ali com a questão da pandemia. Mas a gente também está diante hoje de um presidente que passou também por um processo criminal, né, passou por todo aquela ideia política ali da Lava Jato, enfim, sem adentrar, porque seria um outro tópico aqui. Mas um outro podcast. Mas que, na realidade, a gente viveu essas eleições ali de 50% de uma população de um lado e 50% da população de outro lado. E aí, qualquer que fosse o resultado, traria 50% de insatisfação para a população brasileira. Ponto, né? E chegar ali no dia 8 de janeiro e não justificando, pelo amor de Deus, porque eu não justifico mesmo, não justificando os atos de vandalismo, mas a gente acabava tendo uma população extremamente desgostosa, né, com tudo o que está acontecendo no país. Sem defesa, que não tem defesa para isso. Sim. E não estou dizendo aqui, né, mas que a gente teve isso. Isso é fato. Então, por um lado, a gente já teve a esquerda fazendo isso muito próximo dos atos, né, em momentos passados. A gente já teve isso. Então, não justificando, mas a gente chegou num momento de explosão no país, né, ali de atos realmente que vandalizaram o nosso centro, né, nosso centro político do país. Isso traz preocupação. E o que vai vir pela frente? Se a gente tem um STF que está legislando ali, né, para a área pública, para o direito público, dentro ali do direito penal, se a gente tem uma série de decretos que estão sendo assinados, uma série de legislações que estão sendo trazidas, que trazem preocupação, sim, não dá para a gente dizer que não traz preocupação. Quem atua nessa área criminal está sofrendo, né? Porque realmente você entrar numa audiência de custódia e o juiz te dizer que ele não vai analisar o caso e vai remeter para o STF... Que audiência de custódia é essa? Que audiência de custódia? Para que serviu a audiência de custódia? Essa audiência de custódia. Então, na realidade, não existiu audiência de custódia. Eles criaram a situação... E aí eu vou recorrer para quem? Só para falar que teve o devido processo legal. Exato. Mas só para falar assim, olha... Que devido processo legal é esse? Proforme. É só para você entrar, o juiz dizer, não vou analisar, vai para o STF. Tá, aí a pergunta que não quer calar. Eu tive a minha imagem divulgada na rede social, lá no site. Eu tô naquela página que foi criada. Naquela página bonita. Naquela página bonita lá, 1.100.000 seguidores, 180, se eu não me engano, publicações, 170. Porque fofoca todo mundo gosta de saber, né? Exatamente. Aí a gente faz uma continha rápida, né? 1.100.000 seguidores. Eu queria fazer um dano moral disso, né? Já pensou? Por aí eu 1 milhão de seguidor. Não é? Aí já pensou, cara? Né? Se eu tenho R$1, se eu peço R$1 por seguidor, o meu dano moral vai para 1 milhão. Rapidinho. Pois é. Né? Mas aí a pergunta que não quer calar. Pessoal, fica a dica aí, viu?
advogados que estão nessas podem ações. procurar, Na né? atual conjuntura, eu acredito muito no nosso Poder Judiciário, eu acredito muito na magistratura paraense, na magistratura brasileira, acredito muito. Acredito muito também nos órgãos, que são os órgãos de apoio, né? Ministério Fiscalização, Público, né? Polícia Judiciária, Polícia Militar. Mas eu fico me perguntando o seguinte, quem vai julgar um processo desse? Difícil, né? Como é que o cara vai conseguir a tutela, né? Ele vai alcançar, eu tive a minha imagem indevidamente imagina usada, num caso desse meus dados Deixa eu pessoais. perguntar. Tá indo 1000 e poucos processos pro o ministro, né? Doutor Alexandre Moraes. Mas os que estão Pois porque em outros estados está tendo ainda as investigações Sim. que vai encaminhar mais um número aí desconhecido de processos. Os outros que foram Como que ele vai analisar todos esses processos? Ou vai analisar em conjunto? Só uma das coisas da pergunta, como vai ser a isso? gente volta para aquilo que a gente falou, né? Cadê a conduta individualizada? Como é que se analisa 1000 e poucos processos? Então, 2.000, 3.000, 4.000? e qual a velocidade que vai ser isso? Na verdade, E aí essas pessoas vão ficar custodiadas? A minha Temos minha muita preocupação- ou seja, estamos com muitas perguntas e poucas respostas. a minha preocupação é que, por exemplo, o cara está me acusando de ter cometido um crime, né? Pelo direito penal é calúnia, né? Crime é calúnia. É calúnia, é atribuir a falsa a cometimento de um crime, não é verdade? Eu não cometi esse denunciação crime. caluniosa, né? Eu não cometi esse crime, entendeu? E aí, se eu não me engano, diz assim, aquele que também, né, propala isso aí, ele responde pelo calúnia. crime. Aí imagina o seguinte, imagina que eu tive uma foto publicada lá naquele site, eu não participei de nada, né? Então, mesmo tendo participado. Vamos colocar no seguinte, vamos melhorar. Então, mesmo tendo participado e colocando você como terrorista. Como terrorista. 1000 pessoas compartilharam a minha foto. Se cada compartilhamento desse tiver 10 compartilhamentos, a gente tem assim uma ideia do universo dessa situação. E outras pessoas vão ter mais, gente. Então, a gente fica... A preocupação é exatamente isso, bicho, Flávio. Essa superexposição. A gente sabe que quem estava lá assumiu o risco, beleza e tal, né? Mas a lei, ela não fala assim, né? Não, assume o risco até certo ponto, né? Volto a falar, a gente tem ponderação de direitos, né? A minha liberdade de expressão é a minha liberdade de expressão e é um direito fundamental. Então, como é que eu não tenho essa possibilidade de me expressar? Então, assim, óbvio que no contexto brasileiro, a nossa liberdade de expressão ela é preocupante. Por quê? Porque a gente é muito pobre culturalmente e de educação. Então, as pessoas não têm realmente a noção do que seja essa liberdade de expressão. A gente não tem a coisa estruturada. Você vê em países europeus como as pessoas vão para as ruas. E como eles valorizam isso. Como eles valorizam isso. Entendeu? A gente não tem dessa forma. Então, acaba sendo diferente. Um exemplo meu, né? Assim, eu digo assim, eu não voto em tal candidato porque meu pai faleceu na época da pandemia. É um discurso meu, individualista. Certo ou errado. Certo ou errado Sim. é um discurso meu. E aí, eu não estou vendo, muitas das vezes, pela minha questão emocional, eu não estou vendo o contexto geral. Será que, de repente, ele não foi realmente o mais adequado ou não? Eu não consigo ver. Porque foi algo... Então, eu me protejo. É como se tu tivesse criado uma barreira, um bloqueio. Né? Né? Eu crio um bloqueio. Sim. Quando você vê manifestações com uma cultura política elevada, você vê, ainda que tenha atingido a emoção pessoal, você vê o grito social. Sim. Entendeu? São duas situações diferentes. A gente não tem esse grito social. A gente tem o grito muito voltado para aquele meu candidato que eu amo de paixão, porque levanta a bandeira amarela ou levanta a bandeira vermelha. É como se fosse assim uma fascinação. Uma fascinação, entendeu? Eu perde pego aquela razão. pessoa e ele passa a ser o meu ídolo, o meu herói, o meu tudo. A manifestação já não é mais por direito, não né? Tá entendendo? Então, é isso que eu digo. Sim. São coisas muito, muito diferentes. A gente é muito pobre culturalmente, educacionalmente.
Não adianta, gente, isso é fato, a gente vestir a bandeira. É uma democracia muito nova muito, também. a gente vestir a camisa brasileira só na Copa, né? Ou então quando... Em amistoso. Em amistoso, né? Que quer que seja. Esse patriotismo que veio com o presidente Bolsonaro, eu acho que foi interessante para o país, independente do viés que a gente tem, eu acho que foi interessante para a gente dar uma resgatada realmente no sentido nacionalismo, né? Do nacionalismo, sabe? A gente tem muito a ideia de que os Estados Unidos é melhor, de que não sei quem é melhor, né? Gente, a gente vive com moderação, num país... né? O nacionalismo com moderação. Não, eu digo óbvio, assim, eu digo assim, mas tudo é moderação. Meu pai me fala sempre uma coisa que é bem interessante. Óbvio. Né? Meu pai fala que tudo em excesso faz mal, até água. Eu acho, né? E o nacionalismo eu te em excesso confesso, também Cláudio, faz mal, assim, né? eu não levanto nem bandeira de feminismo. Sim. Né? Deus me livre se alguma mulher estiver me ouvindo aqui. Tá. Né? Isso vai dar um problema. Mas é o teu direito. De liberdade de liberdade expressão, né? Verdade, com a liberdade de convencimento. Mas eu não levanto bandeira nem de feminismo, porque eu entendo que assim o feminismo, assim como o machismo vendo ali de forma exorbitante, ele traz problemas. Então sempre vai ter um mais apaixonado sempre vai que ter, acaba viciando a coisa, né? Sempre vai ter, entendeu? Infelizmente, né? A gente falava pouco antes aqui da questão da Lei Maria da Penha. É uma lei linda, mas a gente vê no nosso dia a dia, enquanto advogados familiaristas, a gente vê a mulher se utilizando de medida protetiva para afastar o pai da criança. É o excesso, né? O excesso. É o excesso, entendeu? Exatamente. Então, eu tenho a ideia que tudo que é de excesso não dá simplesmente para um juiz chegar e ele teve uma denúncia de medida protetiva e já sair deferir ali, né, de violência doméstica e já sair deferindo uma medida protetiva contra um pai que, de repente, é muito presente na vida do filho e que só está sendo afastado. Então, todo excesso traz problema. Cada caso um caso, né? Cada caso um caso. Isso é uma colocação assim, piegas e tal, mas ela é extremamente importante, né? Porque exatamente. Por isso, a ideia e ratifico de que você precisa individualizar as penas, né? Tu já leu as condutas. O que seria os atos de ofensa ao Estado Democrático de Direito? Você sabe o que seria? Sim, eu li por alto, assim, mas fala aí pra galera. Vou falar pra vocês aqui. Acho que fala pra todo mundo. Fala pra todo mundo, né? Até para entenderem. O artigo 359L diz: tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena altíssima, né? 4 a 8 anos. Aí já o Detenção artigo... Detenção? Reclusão. Reclusão? Porque já é de 4 a 8. Porque é de 4 a 8, tá certo. É um crime com pena alta, né? Sim. Impossibilita Perfeito. a transação penal, então aqueles benefícios já não... Mas como é que diz aí, rapaz? Atentar. Então, não, o interessante que eu estou tentando colocar para vocês é o título. O outro título já é o seguinte: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituído. Olha, o que essas pessoas estavam pedindo de fato lá? Eu não sei. Para ser sincero, eu não sei o que cada pessoa que estava ali estava querendo. O que seria o interesse, entendeu? De cada pessoa naquela manifestação. Trazer o antigo presidente, não dá para saber, né? Mas se fosse isso... O presidente já foi eleito, gente. O presidente já foi mas exatamente. Gostando ou não gostando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que os próprios verbos do tipo penal aqui vai induzir as pessoas que estão realmente querendo praticar o ato e outros que não. Porque eu não visualizo todas as pessoas que estavam na manifestação com essa conduta. Com essa conduta, né? Lógico. Entendeu? Então, ou seja, o Cláudio falou uma coisa muito engraçada, assim, né? De outubro para dezembro, todo mundo virou cientista político, né? E aí eu vendo uma vez uma blogueira que eu gostava por questões... Né? Porque ela tem, por afinidade, assim, porque ela tem uma filha da mesma idade que a minha, o nome da menina é o mesmo nome da minha filha, né? Então eu gostava assim por conta disso. Aí ela virou assim, defensora do governo passado, né? Assim, de todas as formas. Ok. Aí eu ocultei os stories porque, paciência. Mas teve um dia que eu fui prestar atenção, né, no que ela tinha dito assim, já agora
no início desse ano, né? Quando o novo presidente assumiu e não teve ali aquela formalidade de se passar a faixa de um para o outro, né? E aí ela disse assim, gente, vocês têm que entender que o atual presidente, que o antigo presidente, ele ficou de outubro até dezembro recluso tentando resolver a situação do país. Porque ele tinha que realmente, né, trazer ali uma disposição diferente. Ele tentou de todas as formas e não conseguiu. Só suspirando, né? Tu respira. Só suspirando. Né? Primeiro que isso é um ato atentatório. Né? É um ato atentatório porque o presidente, a gente gostando ou não, o atual presidente, ele foi eleito democraticamente. Se teve um voto a mais, não interessa, ele foi eleito democraticamente. Então, como é que você pode conceber a ideia de que um ex-presidente agora passou de outubro até dezembro tentando dar um golpe para ficar no poder e que está todo mundo dizendo ok para isso, que realmente não dá. Né? Não dá, não tem como. Então, assim, é só para a gente entender que esses atos que são tipificados, eles realmente têm que ser tipificados, eles têm que trazer esses verbos imperativos para que a conduta não seja aleatória, para que a punição não seja aleatória. Mas é o que está acontecendo hoje. E né? é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Ele não pega o indivíduo que estava presente e fala, exatamente. O que você fez aqui? Exatamente. Aí né? pega toda a relação dos tipos penais prováveis e analisar quais as condutas que essa pessoa realizou que é um trabalho realmente enquadra, um trabalho hercúleo que a Defensoria Pública da União vai ter, porque muito vai ser difícil, total, cara. Né? Eu fico extremamente preocupado. Completamente. Porque vai chegar no momento em que eles não vão conseguir fazer isso. E eu tô pensando, como que eles vão fazer com esse número de 1.000 e poucas pessoas para encarcerar, se for mutirão, necessário? né? Não, e não é só isso, gente. Olha só. Mutirão? Mas tem vaga para todo mundo? Eu tenho visto... Já houve uma sinalização das pessoas que foram identificadas, elas serem transferidas para os estados de origem. Entendeu? Ou seja, vai sair da... A Papuda não tem como receber, aí então quem é do Pará vem para o Pará, aí vai para as casas penais do Pará e assim... Que maravilha, né? Entendeu? Ou seja, então está distribuindo... A gente já está... Não, eu até concordo com isso, né? Agora, o que eu vejo é assim, como o Paulo falou e como você falou, Flávia, existem, por exemplo, pessoas que têm 70 anos que estão presas. E aí? Eu não estou dizendo que o cara não fez... mas eu não estou falando isso não, Cláudio. O terrível disso tudo é o seguinte... Eu é que estou falando. Como é que é... Porque a pessoa que tem 70 anos ou mais de 70 anos, ela tem um tratamento diferente. Cláudio, mas eu preferia deixar todo mundo solto que deixar uma única pessoa no meio daquelas todas presas Eu indevidamente. sou da mesma ideia. É um absurdo você colocar uma pessoa que nunca cometeu nada dentro do presídio. Eu sou. Cara, é um transtorno, é um prejuízo imenso. Eu sou da mesma ideia que do nunca Paulo. vai Eu acho que ser independente destruído. da idade, da situação, eu acho que a prisão é a última situação da vida de uma pessoa, gente. É realmente quando não tem possibilidade, entendeu? Assim, de você converter aquilo. Eu dei aquele exemplo da pessoa que foi presa. Pensa uma mulher dessa que vai ter a vida transformada para o resto da vida por um ato de liberdade de expressão. Tem pessoas dessas daí, Cláudio, que provavelmente... alguns vão tentar suicídio, porque eles estão preparados para essa situação. Tem um caso emblemático, né, que é aquele da escola de base. Eu até falei aqui anteriormente da escola de base, né, em que a família daquele casal lá que foi acusado de molestar crianças na escola e tal, e depois descobriram que foi uma ficção, Exatamente. que foi uma fantasia da autoridade policial e tal. Mas o quê? Uma se matou... Atos de alienação parental, eu já vi casos dentro do direito das famílias, o pai ou a mãe, ou a outra parte, realmente cometendo suicídio porque foi apontada ali, acusada de cometer violência sexual contra a criança. Quem vai ser responsabilizado por essa atitude? Porque a preocupação, ô Cláudio, é o seguinte, a gente entende, não tem ninguém querendo passar a mão na cabeça dessas pessoas. De jeito nenhum. O que eu quero dizer, deixar claro, é o seguinte, vamos supor, temos 1.300, vamos arredondar o número, 1.300 pessoas. Se tiver 5 pessoas ali que sejam inocentes,
elas vão presas porque as outras pessoas cometeram crime, Exatamente. porque eles não individualizaram o pelo crime. que não fez, né? É pode. horrível isso. Exato. Então, É ou seja, horrível isso. se você não consegue individualizar as condutas, libera todo mundo, vai procurar algo meio probatório para depois acusá-lo e colocar. Agora nós chegamos na hora para do suas cara penas. crachá. Né? Chegamos na hora do cara crachá. Doutora Flávia, Ai, Jesus. o que tá lá na rede social, tá certo ou tá errado? Errado. Feito. Cabe Errado. dano moral contra quem? Totalmente. Cabe, primeiro, né, responsabilização das pessoas que criaram a página, né? Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Numa situação maior e mais elevada, cabe responsabilização, inclusive, contra o Estado. Aí a gente adentra num outro podcast aqui, né? Verdade, né? Porque realmente eu entendo que situações como essa, da forma como estão sendo compostas, a gente tem sim o Estado compondo o polo passivo. Quando você vê um Ministério Público, um Tribunal de Contas, colocando nas suas páginas oficiais que pode ser links pedindo, que né? pode ser denunciado ali pessoas que participaram de atos antidemocráticos, o Estado está sendo conivente com essa situação. E aí não dá para passar a mão também na cabeça do Estado. Mas, né, a gente vai chamar alguém do direito administrativo. Sim. Numa situação, Vai conversar sobre isso. numa situação processual de normalidade, Administrador da página, haveria né? a possibilidade, por exemplo, de pedir para tirar a página do ar. Tirar a página do ar. Eu acho que ali é um caso emblemático de que você precisa entrar contra a empresa, no caso, né, a gente está falando de Instagram, Facebook, do Instagram especificamente, contra a Meta, né, para pedir para derrubar a página. Isso é fato. Administrativamente pode isso? Difícil. A gente tem a possibilidade pelo Marco Civil da internet, mas Eles não eles não atendem. vão atender, resultado, não vai ter resultado. Eu entendo ali que tem uma descaracterização e uma ilegalidade tremenda naquela página e ela precisa ser derrubada tranquilamente. Se afeta direito fundamental ali da imagem da pessoa, não tem nem o que falar. Né? Eu, como familiar, como alguém, ou como a própria pessoa, já teria pedido ali para derrubar aquela página tranquilamente. Com o número de acesso que tem, isso é um absurdo. Né? Devassa a vida da pessoa. E aí as pessoas não se contentam com aquela página. Elas vão... Eu vou dar um caso... Gente, não muito longe. Eu sou professora, né? Minha página de Instagram é fechada. A minha filha maior, ela recebe diariamente ali 2, 3 convites de alunos meus para seguirem ela. Ela não aceita nenhum. Ela não é professora de ninguém. Sim. Ela vai aceitar por quê? Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Se eu, que sou uma mera professora, então devassam a minha vida e querem devassar da minha filha, devassar sim, não estou dizendo aqui, mas querem saber da vida da minha filha que não tem nada a ver com a minha, ou querem com o saber meu dia a da tua dia, vida através da minha por meio filha, dela, exatamente, entendeu? Você imagina uma pessoa dessa que está numa página desse nível. Então não vão entrar só na vida ali naquela página. Vão querer entrar no Instagram dela, no Facebook, no TikTok, né, no Google, e aí jogar Uma outra situação também, né? Muitas dessas pessoas, eu estou aqui conjecturando, tá? Estou aqui viajando na maionese. Essas pessoas podem também estar tendo uma ameaça ao direito de ir e vir, porque devem estar sofrendo ameaça. Com certeza. Né? Vamos te pegar. Quantos tá casos lá, a gente já teve assim, né? Sim. Quantos exatamente, casos? né? Aí você fica com medo por você, pela sua família, né? Se você tem filhos, levar para a escola, como levar, transportar. Essas pessoas sofrem ameaça, gente. Sofrem, é fato. O outro lado devassa a vida, né, dessas pessoas. Não tem jeito. A gente tem mente maligna para tudo nessa vida. É uma situação realmente muito séria e precisa realmente ser... A gente precisa rever isso aí, né? Com nós que somos da área do direito, os nossos seguidores também, e a população em geral, ela tem que realmente ficar atenta para essas situações, porque essa exposição ela é realmente muito séria, né, Paulo? E a dimensão que alcança, né? Como a doutora Flávia falou, no mesmo dia, New York Times, os jornais do mundo todo já estavam falando, né? Um negócio muito... E o pior é que eles colocam todas as pessoas para fazerem isso, né? E não tem nenhuma uma checagem de veracidade das informações prestadas. Eu posso pegar uma foto aqui de uma pessoa que está numa manifestação em Belém, que eu não gosto,
Posso mandar para eles, eles vão publicar lá. Dizendo que estava em Brasília. É. Aí até a pessoa provar que não estava em Brasília, que nunca saiu de Brasília. Mas como que você vai provar isso? Já foi presa, encarcerada. Já era, amigo. Já foi a vida inteira, né? Não, teve um caso Teve um caso, toda. inclusive, eu mandei para você, Sim. do Banco do Brasil. Sim. O cara foi acusado de ser aquele cidadão que estava em cima da mesa lá defecando. Sim, defecando. E o cara respondeu o processo. O banco chamou o rapaz, tá entendendo? E ele teve que provar que não estava em Brasília. Olha só, ele teve que provar que não estava em Brasília, que não era ele, o biotipo não é dele. Mas, amigão, Até isso acontecer, já foi a vida do cara toda, né? até ele conseguir realmente dizer que não era ele, já era, papai. Exatamente, é isso. Tá entendendo? Ele já está sendo A chamado... rede social, ela ganha uma Ele já está proporção. sendo taxado do cagão da mesa do Alexandre de Moraes. Tá entendendo? difícil. Como é que quem vai tirar isso dele agora? Nunca mais. Ou difícil, né? Difícil, cara, muito Difícil. difícil. Aí quer dizer, aí o cara vai ter que fazer o quê? Vai ter que reinventar a vida dele. Vai ter que pedir. O banco já disse, não, o banco parece que já se convenceu de que não era ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir a transferência De um lugar para uma cidade onde tem uma agência do banco, lá no Escafundó do Judas. E ele fique, né? Que ele fique, né? Tu sabe que a impressão que eu tenho sobre essa situação toda é que eles, a determinado que eles querem uma situação e agora eles estão fazendo malabarismo, tanto jurídico, de processual, para poder atingir o objetivo que eles querem. Com isso E a gente vai ter aí, e confesso, né, nesse cenário político que a gente vive no país, a gente ainda vai ter muita coisa, né? Eu acho que esses 6 próximos meses, 5 próximos meses vão ser bem desafiadores aí. Para todo né? mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Eu penso que as pessoas hoje estão preocupadas, até em questão de se poder manifestar, né? E antes de Quem tá com qualquer coragem de coisa, manifestar hoje? E antes de qualquer coisa, eu quero dizer aqui que continuo gostando dos meus amigos, independente eu também. independente das preferências e das colocações. Não desfiz nenhuma amizade. Não, de forma alguma. Não desfiz nenhuma amizade. Que o nosso podcast ele não tem nenhum viés político, ele apenas tem o objetivo de esclarecer, de mostrar para as pessoas que realmente, olha, pode fazer, não pode. A doutora Flávia já disse, está errado, né? Poderiam ter... né? Porque poderiam... compartilhar nossos pontos de vista, né? Na verdade é isso, apenas eu sempre compartilhar. eu acho legal o seguinte, gente, não tem certo e errado, Ninguém né? é o dono da verdade aqui. Exatamente. Só nossos pontos de Eu vista. acho que é o ponto de vista, e eu acho que a gente tem que entrar nesse debate, né? A gente só vai conseguir o que eu falei de cultura política com esses debates. Né? A gente chegar e dizer assim, olha, eu entendo que seja dessa forma. E aí, de repente, vem um ouvinte, alguém que está assistindo, e vai dizer assim, não, eu acho que não é dessa forma. E a gente trazer isso para cá, para a mesa, e dizer debater, por quê, né? Por que você entende dessa forma e por que eu entendo dessa forma? Eu acho que não é certo e errado. O interessante é realmente a gente entender o contexto. Não dá para eu chegar e falar de processo penal sem eu falar desse contexto político. Sim. Não dá para eu falar de direito à imagem, né, dano moral, sem eu entender esse contexto todo. Então, eu acho que a ideia é essa, né, de que a gente tenha um parâmetro global ali dessa situação e não um ato politizado. E a nossa iniciativa de falar sobre essa questão, convidando a doutora Flávia para comentar sobre isso, é exatamente até uma prevenção, para evitar que as pessoas que não tenham conhecimento da coisa acabem divulgando, acabem fazendo compartilhamentos de imagem e acabem se metendo numa grande confusão. Quando eu recebi o convite, né, para vir aqui com vocês, eu estava em outra cidade, o Cláudio me mandou, né, e aí conversando com algumas pessoas e recebendo assim, sabia que saiu um plano nacional de 36 anos para o atual governo se perpetuar no poder? E aí eu falei, calma, me manda o plano. É um projeto de lei, né? É um projeto de lei, exatamente. Não tem nada a ver. Exatamente. Aí eu peguei na hora, foi nesse mesmo dia. No item visão de futuro. Exatamente. Eu peguei, né, e fui olhar o que era esse plano, que eles chamam PL, um plano nacional, PNL, plano nacional. É como se fosse um planejamento a longo prazo, um projeto político de longo interessantíssimo, prazo. Inclusive, Exatamente. Interessantíssimo. Exatamente. Que tem ali o prazo de 36 anos, podendo ser revisto de 12 em 12 anos, né? E aí, depois eu conversando com quem eu estava conversando, eu disse assim, olha,
Olha só, olha como veio a notícia. Parece telefone sem fio, né? Exatamente, olha como veio a notícia. Veio de que era para o governo se perpetuar no poder. Quando você abre o plano, você vê que é a coisa mais lógica que existe. Por quê? Um governo entra entra no cenário, ele tem 4 anos para resolver o problema do país. Aquele que um projeto a longo prazo não existe. Você não tem, exatamente, você não tem um projeto a longo prazo. E aí você quer desfazer tudo que o outro governo fez, começar do zero, devassar a vida do governo passado e começar do zero daqui para frente. Esse projeto, e Flávia, a ferramenta pública fica em prol de Exato. interesse particular. Exato, entendeu? Existe um projeto na Índia que foi idealizado pela Indira Gandhi há muito tempo atrás. Foi um pacto político. Ela chamou... Porque a Índia, você sabe que é o país mais miscigenado, porque Sim. lá você tem 300, sei lá quantas raças, vamos dizer assim, né? Sim. Então, o que ela fez? Raça é raça humana, né? Não, filhote. Assim, na verdade, são etnias, né? sei lá. Então, o que acontece? Ela reuniu todos os líderes e eles fizeram um pacto político, ou seja, definiram quais são os objetivos. Tinha que ter algumas prioridades. Os objetivos, né, que devem ser alcançados Perfeito. para o benefício da Índia. E é exatamente isso que esse projeto aí, Perfeito. esse projeto de lei aí, fala que o Brasil ele deve estar entre os 30 países mais desenvolvidos do mundo em 36 anos. Perfeito, é isso. É exatamente isso. Exatamente isso que diz. Mas ele chega de outra forma, Mas né? chegou para mim também dessa mesma Foi, forma. ó. Tanto que eu perguntei pro colega lá do Exato. grupo, perguntei, cara, você leu o projeto? Exato. Li tudinho. Aí eu perguntei, então me diz onde é que tá essa parte que diz aí, né? Aí ele falou, você não leu nada. Aí não tinha lido, ele só replicou, infelizmente. Mas aí quando eu falei que, olha, no item tal da visão do futuro, diz que o projeto é para que o Brasil, em 36 anos, esteja entre os 30 países mais desenvolvidos do mundo. E não me respondeu mais, amigo. Ele foi ler, né? Ô, doutora Flávia, sabe uma coisa que eu observei nesses últimos dias? É que é muito séria essa questão dessa exposição. Em cidades pequenas, que eu tenho amigos, a pessoa fica famosa. Deus o livre. Na comunidade, na região. Tem um movimento. Eu observando, eu falo assim... Fica famosa e odiada, né? Não, fica famosa e odiada. Aí, querendo ou não, você cria um... Ganha notoriedade. Não, você cria umas identificações. Mas tem um movimento, né? Eu não me recordo agora o nome do movimento, mas saiu até um artigo essa semana sobre isso. Que já... qual é a ideia? Você não está falando daquele assunto, né? E aí a pessoa vai lá... Um exemplo. Eu estou devendo um determinado banco, né? Caso da Xuxa, não sei se vocês recordam. Caso da Xuxa, que ela fez aquele filme específico lá que envolveu criança e essas coisas todas. Na época do pornô. Na época do pornô, exatamente. Ninguém falava do filme. Ninguém falava. Aí o que foi que ela fez? Ela entrou na justiça para que o filme fosse retirado das redes sociais. O que foi que aconteceu? Todo mundo começou a baixar o filme. Para saber o que era aquele filme. Então, é exatamente esse movimento inverso de que você tenta esconder ou tenta jogar para debaixo do tapete. Gente, e você fica famoso. O filme virou... É o famoso tiro que sai pela culatra. Exatamente. Ninguém estava falando tem estudos sobre isso, tá? Eu recordo que... eu não lembro a expressão, mas já tem estudos sobre isso. E isso aconteceu. E não só isso aconteceu caso. Com uma página, não vou dizer qual foi, para não ter problema para ninguém aqui, mas isso teve esse revés, essa volta do anzol teve numa página de uma instituição que disponibilizou um link para denúncia e os comentários não foram nada agradáveis. Eu vou dizer o nome da instituição, sim. Eu vou dizer porque ele é fiscal da lei. Exatamente. Então, eu acho que o Ministério Público do Pará ele tem o dever. Exatamente. Ele tem o dever de fiscalizar e não de fazer caça às bruxas. Então, ele colocou uma publicação de que quem tivesse nos atos democráticos poderia fazer a denúncia ali. Isso não é fiscalização de lei. E os comentários, amigão. Isso não é fiscalização de lei. As pessoas começaram nos comentários fazer cobranças
Isso não é que eram fiscalização de inerentes à lei. fiscalização dele. Exatamente. E nenhuma dessas perguntas foram respondidas. Nenhuma. Exatamente. Então, eu vou falar. Né? É Foi esse o mesmo. Ministério Público do Pará que fez isso essa semana, ontem, antes de ontem. Né? Te adoro. Tranquilo. Eu sempre digo o seguinte, sabe, Cláudio e Paulo? Eu fui de todos os governos do Pará, trabalhei no PT, no PSDB, no PMDB, trabalhei em todos. Também. E tive a grata satisfação de sair com Amigos em todos. amigos em todos, né? Amigos Exatamente. em todos e dizer assim, eu hoje trabalho com a minha concepção, tenho meu escritório, tenho a minha vida, né? E não preciso e não dou, como nunca precisei, porque sempre, graças a Deus, tive o trabalho técnico, mas é muito bom você poder se posicionar dessa forma. Sim. Né? Sem o viés político de que você não pode falar o que é isso. Como é que eu não vou falar o nome da página que está nas redes sociais, gente? Todo mundo pode abrir. Tá Se lá, a senhora que é né? expert em LGPD diz que pode, Diz então... que eu né? digo que posso. Por que eu digo que posso? Porque, primeiro, que a conta do Ministério Público do Pará é aberta. Sim. Segundo, que é um órgão público. Sim. Eu não estou ali atrás de um viés econômico. Ele é fiscal da lei, ele precisa se posicionar como tal. E não como inquisitor. O Ministério Público não é inquisição. Então, ele precisa... Não tem que procurar a ele quem não, processar, exatamente. Né? Não tem que procurar Entendeu? quem processar. Então, ele tem que fazer o papel dele. Qual é o papel dele? Fiscalizar a lei. Ser cumpridor da legislação. E não ficar gritando ali para que todo mundo Longe de mim. sabe. Longe de mim querer... Eu vou falar uma frase que meus alunos adoravam, né? Adoram. Longe de mim querer fazer inferno. Fazer né? intriga, né? Mas o Ministério Público participa da audiência de custódia? Desculpe a minha ignorância. Participa. Obrigatoriamente, né? Pois tem que é, participar. Né? O Tem promotor que participar. participou da audiência lá daquela tua conhecida... Não sei. Né? Não sei. Se manifestou? Mas como fiscal da lei. Não Eu deveria... não sei qual foi a manifestação dela, né? Inclusive, Entendeu? era uma... não sei. Mas enfim, porque a gente vê assim uma monstruosa ilegalidade. Total, né, gente? Né? E o fiscal Total. da lei, de repente... Total, completamente. Né? Completamente. Mas é isso aí. Paulinho, tá com É você. isso. Passar um bola pra Não, é que eu tô aqui pensando... Não, nessa- quando nessa tu fica caladinho, eu sei que tu tá pensando, entendeu? Não é assim. Não é, porque... Tá Paulo maqui- disse assim, maquinando pegou uma alguma mais coisa. doida do que eu, né? Paulo querendo falar, aí eu chego aqui e falo. Não, eu não quero não. Na verdade, eu vim só pra ouvir. Paulo Mas pegou uma doida. mas é porque você tá me fazendo pensar. Você explicando, você tá me fazendo refletir tá, sobre várias exatamente, situações. é verdade, é. É realmente complicado. Total. É porque eu fico imaginando o dano que vai ser causado dessas pessoas. Total. E aí, na hora, na hora que me causou um dano, eu posso procurar o Ministério Público para dizer, olha, Ministério Público, vocês me causaram um dano porque a denúncia veio por aqui e eu vou pedir um dano moral para vocês? E aí? Aí já vai meter o Estado, né? Entendeu? Então não dá, gente, não dá para ser dessa forma. Né? Não dá. E eu vi esses links, não só no Ministério Público do Pará, eu vi em outros órgãos públicos, saindo nas páginas oficiais deles, sendo colocado nos sites. Isso. Entendeu? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer. Ninguém é obrigado. Quando eu abrir a porta, vai estar o policial para eu ser conduzida. Ó, gente, né? Mas assim. Aí eu pergunto. Olha, você aí tá eu vendo? pergunto, Tirando a questão da brincadeira, mas todo mundo percebe hoje que a situação é complexa, né? É. Todo mundo, quantas vezes está falando de polícia hoje? Nossa, Todo mundo nossa. hoje tem medo de falar. muito sério. Eles estão criando uma Na minha situação opinião, na que minha amedronta opinião, as gente, pessoas de falar. Isso não deixa de ser uma forma de autoritarismo. Lógico que não. Para minha opinião, isso Lógico que não. Quando você consegue usar o instrumento oficial, né? E você consegue infligir o temor nas pessoas, Lógico. isso para mim é uma forma de autoritarismo. É a Lógico. minha opinião, cara. Tá? Então Mas eu não posso, eu não sei nem Mas se eu qual é a vou tua pergunta, A Cláudio? minha pergunta é a seguinte. Cuidado. Hashtag cuidado. Até me fugiu aqui agora. Não, vou lembrar. Eu acho que deu medo, né? Não, é assim, eu vou só retomar aqui a coisa. A Flávia estava falando da obrigatoriedade, Da né, questão do Ministério da- Público, é, da fiscalização. da e fiscalização. tal, dano moral. E aí eu ia fazer a seguinte pergunta. Qual era a pergunta, Cláudio? Que eu ia fazer? Ei, Cláudio, eu vou te Vai seguindo aí. Eu que vou, depois eu vou te dar a lembrar. primeira coisa. Pessoal, depois vocês me lembram de comprar o remédio para memória. Essa é boa. Não, cara, e pior que era um negócio muito... Era importante, tinha tudo a ver com o contexto da questão da reparação.
Do dano. Sabe, do dano. Ministério Público, né? Cara, me fugiu. Infelizmente, desculpem, gente. Desculpe, fugiu. Cenas para o próximo podcast. Eu vou lembrar. Quero ver se eu lembro até o finalzinho. Vai lá. Eu não preocupe, não. Vamos criar um corte ali. Cláudio esqueceu. Aí fica aquele preto assim, né? Ou então o grilo. O grilo. Ai, bom, o grilo. Tem que ter o grilo. Tem que ter o grilo. Eu vou tentar te ajudar aqui, Cláudio. A gente estava falando na questão do medo. O medo que as pessoas hoje têm de expressar o que pensa, de debater sobre alguns temas. Eu sou novinha, né? Então, assim, eu não passei pelo regime militar, né? Então, eu acho que é uma coisa legal da gente puxar ali um pouquinho, né? E, óbvio, não comparando, porque a gente está dentro de uma democracia, pelo amor de Deus, não é isso. Mas esse temor, ele é muito importante. A gente tem uma Constituição cidadã. A Constituição de 1988 é uma Constituição, né, com a ideia de você ter a liberdade de vir se expressar. Como é que você tem medo hoje de se expressar? No mínimo reflexivo extremamente, isso, né? Eu acho que a gente pode deixar aqui, né, essa pergunta para um próximo momento, para quando trazer um constitucionalista. E quando a gente fala de expressar, a gente não fala de imputar crime a alguma pessoa, não falar nada disso nesse segmento de ilegalidade. É simplesmente expressão mesmo. Eu falei para a Flávia, nas tratativas desse nosso podcast de hoje, eu falei para a Flávia que essa situação tinha me feito reler uma obra que eu tinha lido ainda na época da faculdade. Ixi, mas existiu o livro ainda? Que era o livro do George Orwell, que é o 1984, né? E eu até recomendo, olha, se vocês quiserem ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil hoje, leiam o 1984. Porque Revolução dos Bichos, né? Também fala tem exatamente dessa situação de você juntar uma situação que revela um certo autoritarismo, usando a tecnologia para fiscalizar todo mundo. Que é o que a gente está vivendo, cara. E ele escreveu esse livro em 49. Então percebam que a coisa assim é tão surreal que eu recomendo essa leitura, cara. 1984, do George Orwell, que é muito bacana. E você vai ver exatamente isso. A gente está hoje dentro de uma briga política. Sim. Né? Onde afeta diversos direitos fundamentais. Onde um grupo, ele, querendo preservar aquelas pessoas que são próximas no poder, começa a usar das ferramentas que ele tem, né? Tribunais e tal, e a tecnologia. Então, o que a gente vê é exatamente isso. Que tá, infelizmente, a tecnologia, gente, é a maior arma que a gente tem hoje. Né? Não tem jeito, não é uma bomba atômica, é a tecnologia. Né? É a tecnologia. Não sei se vocês souberam, mas antes de ontem, né? Foi ontem? Antes de ontem, na realidade, teve um problema de sistema na Federação Americana de Aviação. Todos os aeroportos foram fechados, porque teve um risco de incidente ali de cibersegurança. Então, Nosso Tribunal de Justiça passou por um hackeamento ontem. Ontem, exatamente. Né? Então, assim, até domingo... Né? Foi uma tentativa para quem? Não, foi uma tentativa. Tentativa para quem? Não sei. Tentativa para quem? O que me chegou foi que houve uma tentativa de invasão que o sistema detectou e, por precaução, resolveram desligar. Puxa a tomada, né? Puxa a tomada, dá o reset. Puxa a tomada. E depois disseram que não houve perda de dados, porque o servidor principal não chegou a Vamos ver segunda-feira quando retomar. Bora ver, exatamente, né? Às vezes não tem perda de dados, mas tem alteração de dados, que é pior ainda. A gente já teve caso, gente, final do ano passado, de uma sentença do TRT, acho que da 4ª região, que é Rio Grande do Sul, né? Sim. Que a sentença foi alterada. Num reset desse, né? Num reset desse. É bom que já tinham baixado a original, né? Lógico. Então... Enfim, isso aí. Né? Pessoal, muito obrigado por ter compartilhado com a gente o tempo de vocês. E agradecer a doutora Flávia novamente, que é a nossa sócia aqui. Sempre com muita lucidez, né? Muita clarividência, traz pra gente. Quase um sol, né? Um sol, assim, adentrando, né? Na sala.
Eu acho que a fome tá fazendo bem pra vocês. Pessoal, muito obrigado. Fica todos com Deus. Um abraço. Tchau.